Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 95. Título: Missão hoje? Só para prosseguir a mesma revolução teológica de Jesus. Também este é um texto longo e por isso tenho de o dizer em duas partes. Parte primeira. 1. Nestes 20 séculos de igreja e de cristianismo não jesuânico, de cristianismo religioso não jesuânico, o que infelizmente mais temos feito em termos de missão é tudo ao contrário do que Jesus fez como enviado apóstolo missionário do Pai, Abá, Mãe. Espalhamos por toda a parte o culto do Deus ídolo religioso e o império. Submetemos tiranicamente os povos. Roubámo-los, explorámo-los, reduzimos-los cinicamente à servidão e à escravidão. Foi tudo crime, horrendo crime, e para mais sem qualquer castigo. Pelo contrário, um crime até aplaudido e tido como civilização. É ainda isto que continua a fazer a generalidade dos missionários católicos ou protestantes nas chamadas missões, todas elas missões sem missão, a de Jesus. Todas elas missões contra a missão, a de Jesus. 2. É também que continuam aí a fazer as chamadas novas igrejas evangélicas, com destaque entre nós para as de fala brasileira, a do Reino de Deus, por exemplo, ou portuguesa, a autodenominada Igreja Manã, por exemplo, do autodenominado Bispo Tadeu. Todas estão aí, vieram para roubar, matar e destruir o que há lá onde chegam, o que não diga com os interesses delas. Todas estão aí, vieram para impor o Ocidente, o Deus do Ocidente, que é o Deus ídolo religioso, a idolatria do Ocidente, com todo o seu cortejo de crimes, de prepotência, de guerras, de ódios, de imperialismo, de moralismo, o mais crasso e o mais humilhante. 3. Chegam, instalam-se e instalam os alicerces da nova sucursal da empresa multinacional religiosa que os enviou e pouco depois já estão a batizar e a fazer novos prosélitos a troco de nada, de ilusões, de mentiras e também de ameaças, algumas eternas, qual delas a mais terrorista. Com isso, aumentam as estatísticas da sua empresa multinacional religiosa. E com o aumento das estatísticas, vem também o aumento do poder, da influência da instituição a empresa multinacional religiosa que os envia. 4. Podem chegar sem nada junto dos povos para onde vão, mas passados anos já têm lá um pequeno império em casas, quintas, templos ou igrejas, seminários, escolas, passos episcopais, catedrais, rádios, canais de televisão, até aviões privativos. E permitem-se até dividir o território onde se instalaram em dioceses e paróquias, à frente das quais colocam hábeis gestores, administradores, com voto de pobreza, de obediência e até de castidade, que mais e mais enriquecem a instituição. Quantos mais prosélitos eles fizerem, mais visibilidade, notoriedade terá a instituição, a empresa multinacional religiosa que os enviou. E mais poder, mais influência, mais prestígio, mais contribuintes, mais dízimos, mais oferendas dos fiéis, mais dinheiro sujo para ser lavado, mais benefícios fiscais por parte dos executivos das nações onde atuam e com os quais sempre se entendem às mil maravilhas. As exceções a esta regra geral só a confirmam. 5. À chegada, metem-se, para mais facilmente entrar e ser aceitas, a fazer caridadezinha de todo o tipo e com isso mais ofertas e mais donativos recebem dos países do Ocidente, arrancados aos clientes que frequentam os cultos idolátricos das igrejas-mãe que os enviaram como missionários ad gentes. Entenda-se, aos que ainda não pertencem à nossa empresa, instituição multinacional religiosa. Não tenham dúvidas, é um negócio altamente rentável e quase sempre isento de impostos. Ninguém, obviamente, lhe chama assim,
mas a verdade é que as tradicionais missões pouco mais são do que outro nome para dizer empresas multinacionais do Deus ídolo religioso, empresas que crescem à custa da idolatria, que promovem e praticam em múltiplas frentes de geração em geração. 6. Jesus, o de Nazaré, fez exatamente o contrário. Faz-se itinerante, é o que quer dizer a expressão evangélica, não tinha onde reclinar a cabeça, anda de terra em terra, de povoação em povoação, mas sempre sem bolsa nem alforje, e nem sequer tem 2 túnicas. Dá de graça o que recebeu de graça. E quando, pouco tempo depois de ter iniciado publicamente a missão, passou a ser um enviado missionário apóstolo marcado para morrer, até à clandestinidade teve de recorrer para poder aguentar-se mais tempo a subverter e a conspirar, isto é, a libertar consciências brutalmente oprimidas e a despertar autonomias brutalmente reprimidas, o grande objetivo da missão que lhe competia como enviado do Pai à Mãe. 7. Tanto assim que aquela que é chamada a última ceia ou a sua Páscoa teve de ser realizada na sala emprestada de uma casa, e tudo na mais rigorosa das clandestinidades. Nem o grupo dos 12 sabia onde seria, porque os inimigos dele e da sua missão eram mais do que muitos, e todos muito influentes e poderosos, e dispunham de riqueza bastante para pagar a traição até de algum dos 12. Na vivência da missão de enviado de Deus Abá, Jesus começou pobre e pobre acabou, aliás, até mais pobre do que quando começou. Na cruz, até das suas roupas foi despojado e deu-as ser repartidas entre os seus próprios algozes. Morre, melhor, é assassinado na maior das ignomínias, não na maior das glórias, como por exemplo o Papa João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá ou Chiara Lubicchi, a fundadora dos Focolares. 8. Com as populações ou multidões, Jesus não trabalhou nunca para as levar a frequentarem mais assiduamente o templo e a sinagoga, os cultos, a prática da religião dos antepassados. Trabalhou afincada e incansavelmente para as tirar do templo e da sinagoga, locais que ele viu como de humilhação das pessoas, onde a toda a hora e de todos os modos era difundida a ideologia dominante do Deus ídolo religioso, a rigorosa observância da lei de Moisés, que mantinha as populações subjugadas e humilhadas, paralíticas, cegas, surdas, mudas, mais mortas que vivas, como abundantemente relata e revela qualquer dos 4 evangelhos canónicos, mas que as catequeses das igrejas nos têm levado interesseiramente a interpretar sistematicamente como doentes físicos, quando do que se trata é de indivíduos e de multidões totalmente subjugados pela ideologia do Deus ídolo religioso e da lei de Moisés. 9. Como hoje dizemos em bom português, indivíduos e populações totalmente apanhados por dentro e desde dentro, e com os quais Jesus se relaciona em proximidade e afeto, e tudo faz para os tirar de vez do templo e da sinagoga, porque o Deus que lá se invocava e ao qual se prestava culto era e é Deus ídolo, nada mais. A religião unia, liga o povo, mas na alienação, na humilhação. Sair dela e do templo, onde ela tinha lugar com toda a pompa e circunstância, era, como séculos antes, ter fugido do Egito dos faraós, classificado pelo livro do Êxodo como casa de opressão. Era, por isso, o primeiro passo a dar por parte dos indivíduos das populações para eles e elas finalmente começarem a ser pessoas, a ser gente, a ser povo de povos. 10. Jesus nunca quis ter prosélitos, nem nunca fez prosélitos. Quis mulheres e homens livres, autónomos, inclusive dele próprio. Ele era como a parteira junto das populações, para que elas fossem pessoas e se assumissem na história, como se ele não existisse. Fossem pessoas ocupadas, não com ele, nem com os cultos religiosos do templo, mas com os outros que ainda iam na via da mentira e idolatria do templo e da sinagoga, e por isso viviam oprimidos, infantilizados, reprimidos, tolhidos, mais mortos do que vivos. Os debates teológicos e as práticas políticas maiúticas eram o seu forte, quase sempre duélicos, de tão radicais e de tão libertadores. Poucos, muito poucos, se abriam à sua
a esta sua via. A esmagadora maioria preferia a segurança e o bom nome que o religioso e o seu Deus ídolo, sobretudo o religioso dominante, sempre garante numa terra, nomeadamente numa aldeia, numa rua, num pequeno país. 11. Seguir pela via política maiútica que Jesus vivia e propunha era igual a desligar-se, a libertar-se, ao contrário do que faz o religioso, da família, dos vizinhos, do povo. Sempre que a família, os vizinhos, o povo não vão por aí, preferem manter-se na tradição dos seus antepassados. Ir pela via Jesus era passar a viver em deserto, no meio dos demais. Era assumir o mesmo estatuto dos marginalizados, dos leprosos. Era ligar-se a eles e ser um deles. Era ligar-se aos pecadores e ser considerado um deles. Era ligar-se aos sem honra e ser um deles. Era ligar-se aos ninguém e ser um deles. Era ligar-se aos de má fama e ser um deles. Ganhava-se em liberdade, maioridade humana, exatamente o que se perdia em alienação, religião, idolatria, em segurança e bom nome, em apoio familiar, em apoio da vizinhança. Quase sempre quem aderia a Jesus e à sua via acabava expulso da sinagoga e do templo, da família, como os leprosos, e conhecia na pele o desprezo dos vizinhos. Tornava-se um maldito. 12. O relato teológico que o Evangelho de João, capítulo 9, inspiradamente concebeu e escreveu sobre o homem que nasceu cego, todos somos este homem, e que no contacto com Jesus ficou a ver. Já poucos de nós aceitamos chegar a este patamar de desenvolvimento humano, de maioridade mental e existencial. Preferimos ficar sempre iguais à maioria dos outros, dizer amém com todos, manter-nos integrados no sistema e tirar proveito disso, arranjar bons empregos para os filhos ou filhas, manter boas relações com o Sr. Abade, reproduzir os discursos do Papa e do Bispo diocesano, mesmo que eles digam o contrário do Evangelho, agradar aos de cima, em todas as áreas, aos que mandam no burgo, enfim, sermos politicamente corretos. É paradigmático do que sucede ao enviado missionário de Abamém, do Abamém, e ao que acolheu a boa notícia dele, que o enviado testemunha e vive, sempre que a missão é feita do mesmo jeito de Jesus. Acabam ambos expulsos, mas o enviado, que está na origem de todo aquele levantamento que transforma os indivíduos em pessoas humanas livres e as guinda ao estado de maioridade, sem mais necessidade de tutores, de sacerdotes, de intermediários, de ritos, de ídolos, de lei manipulada por minorias espertalhonas, fica desde logo marcado para morrer. 13. Já a Igreja do princípio em Jerusalém fez tudo ao caso, e vamos prosseguir na parte segunda. Até já.